de caminhar. Bom dia, meninas. Sinto uma insegurança, pois sou ser humano. Bom dia. Cadê minha turma aqui? Bom dia, Polly. Bom dia, Fernanda, minha amiga, Dani, Claudinha. Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas. Bom dia, Cibele. Hoje nós vamos falar com a Ellen Clay, que é coach cristã, que é uma bênção. Oi, Kênia, minha prima, Patrícia. Bom dia, meninas, bom dia. O nosso tema hoje é como transformar dor em força. Vamos nos colocando na presença do Senhor. Vai deixando Jesus te usar. Manda aí para 10 pessoas. Agora melhorou. Oi, Elinalda, tá boa? Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar. Quantas vezes nós temos medo, né, no nosso caminhar? Ficamos inseguros, mas o Senhor está sempre dizendo para nós: filha, eu estou cuidando de você. Nós somos imperfeitos, mas o Senhor é perfeito e os olhos dele estão sobre nós. Amém, Jesus. Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas, sou contigo, só confia em mim. Ele está dizendo nessa manhã: só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que nós possamos descansar nos braços do Senhor essa manhã, né? Que essa quinta-feira seja um momento em que o Senhor nos levanta da dor, né? Se tem pessoas aí que amanheceram, né? Cheia de dor no coração, dor pela rejeição, pelo abandono, pelas feridas, né? Que foram causadas às vezes lá na infância. A gente vai falar muito disso no nosso workshop Desafio Mulheres que Vencem. E eu quero te convidar, sabe, nesse tempo fazer reflexões para o Senhor, reflexões que vão te levar a um nível mais alto, porque é só no momento que a gente para essa vida automática, essa vida de correria. Porque muitas vezes a dor está tentando nos parar para dizer algo para nós, né? Essa dor que vem sobre nós, que vem às vezes através de um casamento que está destruído, ou de um filho, né, que está dando muito trabalho, ou do seu descontrole como mãe, né, da gritaria dentro da sua casa, ou aquela casa apática, né, aquela casa triste. Eu não sei de onde vem a sua dor, mas eu sei que existe cura para a sua dor. E nós vamos falar muito disso no workshop que vai começar. Essa é a última live do nosso aquecimento. Depois nós vamos ter mais 2. A próxima live na terça-feira, meninas, eu vou fazer um resumão de tudo que a gente viu aqui. Então, se você perdeu alguma live, não perca essa próxima de terça-feira, porque eu vou ajudar vocês com a sequência de tudo que a gente falou aqui. Foram 6 lives, essa é a 6ª, né? E eu vou fazer um resuminho para vocês de cada uma delas. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, entre, porque eu vou colocar todos os conteúdos que eu passei aqui para quem perdeu, né? Porque tem gente que às vezes entra depois, perdeu o primeiro conteúdo da live, a primeira tarefinha, né? Então, quero falar para vocês que não deixem de entrar hoje no WhatsApp ou no Telegram, tá lá no link da minha biografia, tá bom? Eu vou chamar minha convidada para a gente orar, colocar esse momento aqui na presença do Senhor, para que Ele venha restaurar famílias
Ontem eu estava muito feliz, né? Porque nós chegamos a 120 mil mulheres. Eu não sei quantas são mães, eu acho que a maioria são mães, mas eu também vejo mulheres aqui que não têm filhos. E eu quero dizer para você que aqui é um espaço para restauração. Restauração da sua vida, restauração de lares, porque um dia o Senhor me restaurou. Eu fui essa mulher que viveu, né, no lamaçal, eu fui essa mulher que viveu sem a presença do Senhor como o primeiro lugar da minha vida, né? Eu tinha a presença do Senhor, mas eu não colocava Ele como primeiro lugar na minha vida. Então eu quero ensinar para vocês, né? Esse tempo que a gente tem aqui é para ensinar para vocês que existe um caminho para a cura, só um caminho para a cura, e ele é Jesus. Mas para isso nós precisamos conhecer também as nossas emoções, saber por que a gente se comporta de determinada maneira, por que a gente não consegue orar, por que a gente não consegue sair do lugar, por que nós estamos em guerra com nós mesmas, né? Então, quero convidar você para esses próximos dias que vão ser muito importantes. Vai ser um detox mesmo na alma, sabe? Vai ser um realinhamento das suas emoções. A gente vai resgatar coisas lá da infância para você refletir o que isso tem te gerado, né, na sua vida. Muitas pessoas não entendem isso e foi entender essa questão das emoções que me trouxe cura, que me fez sair de um lugar e ir para outro, né? Me fez sair do meu lugar de conforto e estar aqui com vocês, tentando ensinar todas as terças e quintas aquilo que o Senhor me ensinou. Deixa eu já chamar aqui. Bom dia, Ju. Estou em débito com você, né, minha amiga? Deixa eu chamar minha convidada aqui, que é um especial. A gente tentou fazer a primeira live com ela, mas não conseguimos. Mas vamos lá. Deixa eu falar com a Ellen. A Ellen tem a Universidade de Coach Cristã, não é, Ellen? Bom dia, minha amiga. Bom dia! Isso mesmo, Universidade de Coaching Cristão. Bom dia, gente. Que alegria estar aqui. Flávia, obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado. E eu quero que você se apresente aí. Um bom dia para você também. É um prazer, viu, você estar aqui. É a primeira vez, né? A gente tentou. É verdade, outra vez alguma coisa não era para ser hoje. O Senhor tem o dia certo, né, para trazer essa mensagem. Às vezes a pessoa que precisava ouvir não estava aqui naquele dia, né? Eu acredito nisso também. Então, há hoje... propósito para tudo, né? Amém. Hoje o nosso tema é como transformar dor em força. Ellen, se apresenta aí e vamos fazer uma oração para que o Senhor venha e tome o controle dessa live. Eu gosto muito de falar isso para Ele, né? Porque a gente planeja algo, mas Ele planeja algo muito melhor, né? A gente não vem aqui sem planejar uma palavra, sem buscar uma orientação do Espírito Santo, mas o mover, né? O mover que acontece aqui, ele vem da parte do Senhor, né? Nós somos abertas a trazer aquilo que está no trono do Senhor, né? Que a gente possa ter sensibilidade para escutar o que Ele quer que a gente fale aqui. E, meninas, façam agora um momento, né, de silêncio aí, deixa tudo quietinho à sua volta. Eu vou orar primeiro, tá, Ellen? Daí você se apresenta, tá? Tá bom. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã glorificar o Teu nome, Senhor. Entrar aqui na Tua presença, Senhor, dizer para o Senhor que o Senhor é o principal convidado dessa live. O Senhor domina sobre todas as coisas. O Senhor domina sobre a minha mente nesse momento, ó Pai. O Senhor domina sobre a mente da Ellen, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor venha dominar agora a mente dessas minhas irmãs, ó Pai, que estão aqui, ansiosas, Senhor, por ouvir uma palavra de Ti, Senhor. Que nada, Senhor, nenhum ruído exterior, ó Pai, nada venha atrapalhar, Senhor, a sensibilidade do coração e dos ouvidos dessas mulheres. Pai, um dia, Senhor, o Senhor trouxe para mim um título, que esse eu tenho muito orgulho, Senhor, como restauradora de lares. Pai, por isso eu quero te pedir que essa live aqui seja um momento de restauração, Senhor. É para isso que o Senhor tem me chamado,
para restaurar mulheres que restauram seus lares, Senhor. Assim como um dia o Senhor pegou o meu lar destruído e o Senhor permitiu que pessoas fossem usadas para ajudar, Senhor, na reconstrução, na restauração. Senhor, eu te peço que essa live seja usada poderosamente para que lares dessas mulheres que estão aqui nos escutando nesse momento, Senhor, para que elas sejam reconstruídas no Senhor, para que os anos que o gafanhoto, Senhor, esteve sobre a vida delas, ó Pai, que seja restituído tudo que elas perderam, ó Deus. Pai, essa foi a mensagem que o Senhor trouxe para mim, Senhor, nessa manhã. Ó Pai, que o Senhor é capaz de restituir tudo que nós perdemos, o tempo que nós perdemos, os relacionamentos que nós perdemos, tudo aquilo que foi perdido pelo nosso tempo de engano, Senhor. Que o Senhor traga hoje luz sobre a nossa vida, para que consigamos, Senhor, restaurar tudo que há no nosso lar que foi quebrado, Jesus. Tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi espatifado, Senhor. Tudo aquilo que foi destruído, às vezes pelo nosso orgulho, às vezes pelo orgulho do nosso cônjuge, Senhor. Pelas brigas, Senhor. Ô Pai, eu quero te pedir, nessa manhã, traga luz sobre os nossos corações, sobre aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida, Pai. Abençoa a vida da Ellen, abençoa o ministério da Ellen. Senhor, que ela seja usada de forma sobrenatural nessa live, Senhor, com o teu grande amor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Meu Deus, como eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Oh, glória. Amém. Oh, glória. Nossa, meu Deus. Gente, eu quero dizer algo para você essa manhã. Onde a presença de Deus está, ali a liberdade, ali a libertação, ali a cura, ali a transformação. Então agora, zele por esse momento de transformação. Enche teu coração de expectativa essa manhã, na verdade, porque quem tem mais sede, bebe mais água. Não é verdade? Quem tem mais sede, bebe mais água. Eu sempre Quando a gente está morrendo de sede, a gente vai lá e pega uma jarra e toma água, né? Esse é o momento da gente tomar essa água. Agora, deixa eu só falar uma coisa antes. Não toma essa água sozinha, não. Pega esse aviãozinho aqui e manda para outras famílias que precisam ser restauradas. Sabe, usa esse momento, a sua sensibilidade, a sensibilidade do Espírito Santo e faz isso pela vida de outras pessoas. Manda aqui essa setinha, ó. Eu tenho tantos testemunhos de pessoas que falaram assim, nossa, eu precisava tanto ouvir essa palavra e uma pessoa me mandou o aviãozinho e era uma resposta de oração que eu estava pedindo há muito tempo. Então, a gente precisa estar atento, né, aos chamados do Senhor. Pronto, amiga, já fiz isso, já mandei para 10 aqui. E agora vamos começar a nossa mensagem. É isso aí. Sabe que eu estava mandando para as minhas aqui também. Eu vou falar uma coisa para você. Muita gente também me fala isso. Bendito dia que a minha prima, minha tia, uma amiga me enviou a live. Né? Eu precisava de uma chave, de uma resposta. Aquele dia eu não rompi meu relacionamento. Aquele dia eu não fiz. Tem decisões que vão trazer umas consequências terríveis a vida inteira, né? E até antes de começar, eu tô com uma amiga aqui que veio me visitar. Gente, eu moro aqui em Brasília. Você mora onde, Flávia? Goiânia, pertinho de você. Goiânia, tô indo pra Goiânia sexta. Oh, beleza. Gente, olha só, eu tô com uma amiga aqui em Brasília, ela é de Florianópolis. E eu, antes de começar a live, a gente estava comentando e você orou aqui, falou que Deus trouxe teu coração restituição. Foi o meu pedido ao Senhor. E eu estou num tempo onde Ele está restituindo de uma forma assim abundante. E ela estava sentada aqui na minha casa falando, minha amiga, quem te vê 2 anos atrás, quando você saiu de Florianópolis. E olha agora, ela falou, eu estou aqui ó, meditando desde a hora que eu acordei, que ela chegou ontem à noite, no que Deus fez na sua vida, no que Deus fez. Né? E aí eu falei... E é em pouco tempo, né, minha amiga? Assim, é o tempo que a gente deixa ele agir, né? É o tempo que parece que a gente se entrega, né? Porque eu também tenho isso aí. Meu Deus, olha aí, tá vendo? Então, assim, eu tava lá buscando só há tantos anos, mas tem uma chave que de repente vira. Essa chave tem a ver com a perseverança quando estamos passando pela dor. Né? Hoje vamos falar da dor, transformando dor em força.
A dor, quando se transforma em força, ela vai trazer morte, que é a dor do pecado. Agora, a dor que não é pecado, ela traz vida. Ela impulsiona, ela traz aprendizado, ela enriquece, ela eleva, ela nos motiva, ela faz nos atentar, ela nos traz consciência. Essa foi a frase que eu disse aqui. Ela dizendo que teve um probleminha numa dor, que você, essa dor eu carrego por causa de algo que eu fiz lá quando eu era nova, bem novinha. Aí eu falei, amiga, nós temos tantas consequências de quando não tínhamos consciência. Aí ela falou, anota essa frase. Tá aqui do meu lado. Ela falou, anota essa frase. Aí eu fui correr aqui e anotei, é verdade. A gente tem tantas consequências, porque tem tantas dores que o Senhor permitiu vir sobre nós, né? Eu gosto de pensar que se ele é o dono de tudo, ele faz tudo cooperar para o nosso bem, quer dizer que tudo que aconteceu, portas abertas e fechadas, a tempestade que veio, nada era para nossa morte, nada é. Quem que quer que o filho morra? Mas todos querem que os filhos aprendam. Verdade. Não é verdade? Ninguém quer. Então, na minha história, eu carrego isso. Eu fui uma pessoa muito vítima das minhas emoções. Eu passei 10 anos em depressão. Quando eu era nova. E eu vivi a minha vida refém das dores e dos sofrimentos. Aí eu vou falar sofrimento. Uma coisa me libertou a minha mente quando eu entendi. Eu já vou trazer ela assim, porque para mim foi fundamental. Vou contando de mim e falando, né? Que foi eu entender que a dor, ela é inevitável. A dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Amém, Jesus. Quando eu entendi que a dor é inevitável, a gente vai viver dores em vários momentos da nossa vida. Ela é inevitável. Então, não tem que ser pega de surpresa o tempo todo, como se eu fosse, meu Deus. A gente tem eu falo que é a síndrome da filha de Deus encantada. Que é aquela coisa, aí agora em Jesus tudo vai ser lindo. Aí passa um monte de coisa, não, mas um dia as coisas um dia vai acontecer, um dia não, foi até Jesus voltar, você vai passar por tribulação, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, no mundo vai ter, então eu não posso pegar e passar por uma tribulação falando, ai, o que vai ser da minha vida? É sofrimento. O sofrimento é quando eu acho que eu sou vítima disso e não entendo quem é meu Deus. E não entendo quem é meu Deus. Então eu vi que quando eu pego a minha história de criança, eu sou uma gaúcha que nasci no Rio Grande do Sul e cresci. Eu sou matuxa, eu falo, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, com 5 anos eu fui para o Mato Grosso do Sul. Eu cresci no Mato Grosso do Sul. Aí eu tinha passado 2 anos em Floripa, antes de vir para Brasília, mas eu cresci no Mato Grosso do Sul, minha família mora lá. E quando eu estava no Rio Grande do Sul, era criança, nossa casa, a casa dos meus pais pegou fogo, a gente perdeu tudo. Além de tudo, meu pai era avalista de um tio que faliu, perdeu os terrenos que tinha, e a safra do que ele tinha de colheita, de mudas, era assim, ele tinha um cliente que todo ano comprava. O ano que a gente perdeu a casa, os 25 mil mudas encomendadas que meu pai passou o ano todo plantando, quando foi para entregar, o cara ficou só com 1.000 mudas e não das 25 mil. Ficou uma safra encalhada, os terrenos, tudo em questão de 4 meses aconteceu tudo isso. Meus pais entraram numa perda, assim, muito grande. Um luto, né? Porque é muita perda. De repente, o que nós vamos fazer da vida? Nós fomos morar na garagem da casa. E aí buscamos novas condições no Mato Grosso do Sul. E lá nós fomos morar de caseiros numa chácara. A minha família carregou dores, né? A gente precisa, já que vamos falar de dor em força, tem muita gente que fala assim, nossa, mas por que eu fui nascer nessa família? Por que eu fui nascer? Hoje eu acho que é muito importante a gente entender, trazer consciência de qual é a dor e o quanto ela pode nos impulsionar. E não deixar que seja um sofrimento que vai nos abalar. Quando eu olho para minha história, eu vejo pessoas assim que eu atendi como coach cristã. Pessoas que vinham assim, mas a minha vida é uma derrota. Minha filha, a sua vida é uma vitória. Você passou por tudo isso, você chegou até aqui. Uau! Olha, só acho que é para qualquer um daria conta. Né? Tem um monte de gente que está aqui, às vezes olha, e como eu já se sentia vítima da história, mas eu já comecei perdendo lá na infância. Porque eu fui abandonada, porque eu fui abusada, porque foi isso. As pessoas já carregam uma história, uma justificativa da sua dor e ela torna uma historinha de sofrimento, porque isso alimenta um vício emocional que quase todo mundo tem, que chama vitimismo. Porque se eu carregar esse vitimismo,
as pessoas vão ter dó de mim, vão se aproximar. Eu torno mais aceitável. Porque a minha história vai fazer com que as pessoas olhem e eu não sou aceita. Muita gente tem essa consciência errada sobre sua própria história, né? Faz sentido para você? Muito. Não é? E aí, Minha amiga, sabe o que eu tô mais impressionada? Que a história da sua família aí fala muito da história que ontem à noite Deus me deu, que era no livro de Joel. Mas depois, mais para o fim, eu falo sobre isso, porque a mensagem central do livro, olha só. Pode falar. Joel escreveu esse livro numa época em que Judá estava passando por uma terrível peste de gafanhoto, uma praga de gafanhotos. Por causa disso, o gado morria, as colheitas fracassavam e as pessoas pereciam. Olha só. Uau. Será que pareceu com a sua história aí, né? E a gente nem sabia, a gente nem conversou antes. Nem conversou antes. E assim, a ideia central desse livro são 3 mensagens centrais. Que, às vezes, o sofrimento vem por causa do nosso pecado, é aquilo que você falou no início. Então, a gente tem que perguntar, essa prova, foi eu que me coloquei nela? Ou é algo que eu estou passando para o meu crescimento, né? Eu acho que tudo que a gente passa é para o nosso crescimento, até aquilo que foi nós que erramos, né? Uhum. Mas é uma prova que eu me coloquei nela, foi um pecado, né? Foi algo que eu estava praticando como pecado, que trouxe isso para dentro da minha casa. Então, o livro fala de 3 coisas principais, ó. O pecado requer arrependimento, o pecado contínuo e a falta de arrependimento levam ao juízo de Deus, e Deus executa o juízo, mas ele traz restauração. A mensagem central do livro é que vem a restauração. Depois eu vou ler aqui o versículo, vocês ficam até o final, meninas, porque esse versículo ele é uma promessa para nós. Ele é poderoso, porque ele fala dos anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E olha só como tudo está alinhado, né? Você falando aí, tem 2 anos que você viveu a transformação, né? Que você se permitiu que eu vivi a restituição. Ser refeita pelo Senhor. E daí ele restitui, porque o tempo dele, né, não é o mesmo tempo que o nosso. Então a gente pode ter passado aí 40 anos longe do Senhor, né? Mas em 1 ano, em 6 meses, em 3 dias que você aceita Jesus, ele já faz tudo novo na sua vida, dentro do seu coração, que é o mais importante, né? Às vezes ele não muda ali as circunstâncias na hora, porque você ainda tem que passar pelo processo, né? Mas olha como é lindo. Nas mãos do Senhor existe a restituição de tudo que a gente perdeu. Mas depois eu Mas é bem arremato. isso. Aí você vai ver, vai fechando aqui junto, ó, a gente vai no bate-bola. Você vai ver, quando você orou e você falou de restituição, foi quando o meu coração se encheu. O Senhor falou, conta da sua história. Não era assim que eu vim preparada. Mas aí ele já falou, fala da sua história. É interessante, eu fui para o Mato Grosso do Sul e eu cresci com um sonho, Flávia, de que, porque meus pais perderam muito, eu vi muita tristeza. Eu não vi eles reclamando, mas eu vi eles tristes. Eles estavam tristes, né? Eles estavam assim abatidos. É aquela coisa de nós tínhamos uma casa excelente no Rio Grande do Sul, a gente tinha terreno, a gente tinha tanta coisa, de repente a gente não podia comprar um iogurte, não podia comprar uma bolachinha recheada que fosse, que criança amava e criança ama, e eu queria uma coisinha, era muito difícil ter. Então eu cresci num tempo de escassez e eu cresci sonhando em mudar aquela história. E como na época que não tinha internet, né? Na época que não tinha internet, não tinha celular, é tão diferente essa época, né? Não tinha nada disso. O que a gente via? Televisão. Qual que era, para mudar de vida, assim, radical, que eu via no meu dia a dia, que a pessoa ganhava muito dinheiro? Ser atriz. Eu passei a sonhar em ser atriz. E aí, quando eu tinha meus 16 aos 19 anos, eu fui modelo, eu fui Miss, fui 12 títulos de Miss, né? Mais ou menos uns 30 quilos atrás, né? Aí... Mas é linda. E aí eu me lembro que esse momento eu fui para São Paulo, só que a gente não tinha onde pesquisar, não tinha internet, gente. Como que você pesquisa para saber aonde ir? Você não sabia onde ir. Então, se eu for modelo, eu consigo conhecer como ser atriz, porque eu sempre gostei dessa questão de atuar. E foi então que
eu não era convertida. Mas desde pequena, minha mãe me ensinou a ser amiga de Jesus. Minha mãe católica, meu pai católico, né? A minha mãe vinha do ser luterana, mas seguia o catolicismo. E ela ensinou a gente, minha mãe ensinou a Jesus a ser o melhor amigo. Os princípios cristãos sempre eram muito presentes na minha casa. Então, tudo que eu queria era honrar meus pais. Eu queria que o que eu fizesse desse orgulho para eles. E eu chego em São Paulo para ser modelo numa agência. E o que acontece? Eu começo a ver só drogas e prostituição. E para você pegar um bom papel, você tinha que deitar com alguém ou coisa assim. E eu falei, não, essas coisas eu não faço. Eu não faço. Eu não quero ser um desgosto para os meus pais. Não, 95% usava drogas, né? Eu falei, eu não uso. Não uso, eu não vou ser um desgosto para o meu pai, nem para minha mãe. Então, assim, eu tinha uma coisa muito consolidada que eu não quero nem experimentar. Vai que eu gosto, eu não vou experimentar. Então, eu tinha uma coisa muito séria, assim, para mim. Só que o que acontece? Por conta disso, eu fiquei meio que um peixinho fora d'água em São Paulo. E eu comecei a ver que eu era careta, eles falaram, ela é careta, mas é de boa, não incomoda ninguém, mas ao mesmo tempo eu não pegava capéis, eu não me encontrava, e eu estava numa inversão de valores, eu comecei a entrar em depressão. Gente, eu entrei em depressão profunda, a ponto de perder parte da memória, eventos inteiros eu esqueci, sabe? Ai, que eu viajei, nunca mais lembrei que eu viajei, várias coisas que aconteceram, eu perdi. E depois disso, isso foi um marco, foi meus 18, 19 anos. A partir daí, até os meus 28, 29 anos, eu segui dependente de remédio por causa de transtornos de ansiedade, depressão, tudo que era síndrome disso, daquilo, daquele outro, eu tinha várias. Até que Jesus me libertou num encontro com Deus. O primeiro encontro com Deus. Eu me converti em 2006, mas foi em 2009 que eu participei de um encontro com Deus. Né? E quando eu encontro com Deus, não foi só o primeiro amor, foi entender a conversão, entender o processo. Porque eu falei, a única dor que mata é do pecado. Agora, quando você é liberta disso, quando você deixa, você trouxe aqui de Joel. Joel está trazendo exatamente isso. A dor que está matando é a idolatria, é adultério, é a parte de... É o povo buscando outras soluções fora de Deus, colocando expectativa em outras coisas e não no Senhor. Né? E quando você viu isso e o Senhor mostrando o tempo todo, isso tem consequências sérias ficar longe do Senhor. Então, são as consequências do tempo que a gente não tinha consciência. Né? A consciência a gente não tinha o quanto que nos afastar, o quanto não estar no Senhor, aquilo nos prejudica. E eu, por esse período, foi um período da minha vida que eu tive muitas, né? Eu tenho um esquecimento, carreguei muitas coisas, muitas sequelas desse tempo. Mas o que é interessante de tudo isso? Depois que eu conheci Jesus, depois que que eu tive esse encontro poderoso com Jesus, eu me senti liberta. Eu senti um espírito de morte me largando, que tirava a vida pouco a pouco. Quantos aqui que talvez parece que carrega um espírito que está sempre tirando sua vida pouco a pouco? Sabe? Porque é como se ele fosse tirando a sua energia, tirando a sua esperança, sugando você. O espírito parece um espírito de morte que está ali, ó. E eu me lembro que aquele dia, aquele encontro com Deus, eu entendi o plano de Deus, eu entendi quem Ele era, e eu fui liberta aquele dia. Aquele espírito me deixou, e eu sei que a partir de então eu não usei mais remédio, que era cativo. Eu não podia ficar um dia sem tomar remédio, que eu ficava 15 dias sem enxergar, de tanta enxaqueca. Então, e eu não podia, eu tinha medo de esquecer o remédio para eu ficar mal. Aquele dia eu larguei tudo, e foi assim, claro, não se faz isso, mas isso foi o Espírito Santo falando comigo. A partir daquele dia eu não tive mais essas coisas. Se eu tive essa semana, depois de muitos anos, uma enxaquecazinha muito pequenininha perto do que eu já tive. Então, assim, hoje acontece de forma normal. Antes eu era cativa disso. Né? Tudo aquilo que está te dominando está te escravizando, como diz 2 Pedro 2,19. Aquilo que te domina te escraviza. Né? O homem é escravo daquilo que o domina. Está lá em 2 Pedro 2,19. Então aquilo estava me dominando. Tem gente que é dominado pela sua dor. Tem gente que passa a vida inteira refém da sua dor. Né? E aí eu entendi. Só que o que acontece? Eu fui liberta nisso. Mas sabe o que é interessante, Flávio? A gente é liberta no espírito e não é liberta nas emoções, muitas vezes. Porque as emoções continuam com seus vícios. Gente, você sabia que emoção vicia? Né? E hoje é um dos assuntos que eu amo na Universidade de Coaching Cristão, é trazer isso, porque eu tinha emoções viciadas.
A gente acha assim, eu era cativa, eu tinha vício de álcool, mas as emoções também viciam, ela tem um ciclo, ela fica pedindo, é como quem é viciado em álcool fica pedindo, fica doido, desesperado, tem abstinência, a gente tem emoções, tem vícios de aprovação, a gente tem vícios de raiva, sabe? A gente tem vícios Briga, de né? vitimismo, Vício de de briga. briga. Não é da raiva, a raiva é gerada, é a emoção que gera, mas da briga. Enquanto se o marido um dia responder de forma diferente e geralmente você brigava com ele, ele já espera que você brigue. Ele já sabe o que vai brigar. Vocês alimentam o vício um do outro. Aí o dia que você reage diferente, ele acha estranho. Ele parece que ele vai fazer alguma coisa, vai te cutucar até você brigar. Quem já passou por isso? Gente, fala um eu aí, só pra ver que eu não tô sozinha. Quantas vezes, né? Você vai falar um negócio pro marido, você responde bem e ele não esperava. Ele achava que ia te tirar do sério. Você, tá bom, marido, não, tá certo. Daqui a pouquinho... Aí ele continua. Enquanto ele não te tirar do eixo, porque a emoção dele também é viciada. Isso chama vício emocional, é o que a neurociência chama de vício emocional. Então, ele fica... Ó, meu filho faz isso, né? Tem um monte de gente aqui se identificando. Por que isso acontece? Porque todos nós temos esses ciclos de coisas que passamos no passado. Agora as emoções elas ficam buscando isso. Tem como, gente, mudar, graças a Deus. Amém. E aí, Flávio, foi onde que eu aprendi, qual foi meu ponto, né? Porque depois de tudo isso, eu tinha resultados na minha vida onde tudo que eu conquistava eu perdia. Aí eu estava cansada disso. Hoje eu tenho 41 anos, ou 40, vou fazer 41 em novembro. Já estou me adonando do novo ano. Hoje eu tenho 40 anos, mas quando eu tinha até os meus 28, pensei, era uma pessoa cativa das emoções. Depois que eu me libertei no espírito, eu passei a não saber lidar comigo mesma. Eu tive uma crise de identidade. Quem já teve uma crise de identidade em Cristo, fala eu também aí para eu saber, para eu ver se tem mais gente se identificando. Uma crise de identidade. Peraí, quem eu era no mundo, quem eu era como cativa daqueles espíritos tem gente que é de moralidade, e para mim também foi isso, de moralidade, de imundícia, né, gente? É uma imundícia, a gente era assim, e de repente a gente é liberta. Só que antes, nossa alma servia esses espíritos malignos, servia essa vida de pecado, servia essas coisas. A gente passa a ficar liberta e agora como que comporta? Quem sou eu? Liberta das... Qual é a minha originalidade? O que Cristo fez em mim? Peraí, deixa eu entender o que sou eu sem os vícios, sem as bagagens que eu carrego dos meus pais. Sem as bagagens, sem as repetições de padrão que hoje eu repito. Quantas pessoas hoje, por exemplo, quando vão lidar com seus filhos, né? E quando eram mais... Antes falava assim, eu nunca vou fazer o que a minha mãe fazia. Eu nunca vou falar como minha mãe falava. Tá fazendo e falando hoje exatamente como a mãe fazia. As né? mesmas coisas. As mesmas coisas. Fala assim, dizer que eu nunca ia fazer, não sei como que eu faço. Isso é programação neural. Você viu e ouviu a vida inteira, foi programando, teu cérebro entendeu que é a sua vez de ser mãe e você ia fazer o mesmo que a sua mãe fazia. A gente tem solução, graças a Deus. A gente consegue mudar isso. Só que isso eu tô querendo mostrar que isso é uma bagagem da sua mãe. Não é a sua originalidade. Você tem que descobrir a sua no meio de tudo isso. A restituição são em todas as áreas, né? Os anos que foram embora do gafanhoto, os frutos que se perderam, as coisas que nos foram roubadas, graças ao bom Pai, nós temos promessa de restituição. De restituição. Ai, gente, é tão maravilhoso porque nós servimos e nós somos filhas, além de servir, nós somos filhas de um Pai que restitui, um Pai justo, né? Como é bom saber da natureza, do caráter dele. Ele é justo, ele é um Deus de restituição. Eu me lembro de 2012, eu fazendo vários atos proféticos e falando, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu fiz um propósito comigo de fazer 3 meses, acordando bem cedinho, indo para a igreja, orar às 6 da manhã, sem faltar. Que aquilo virou uma chave para mim. Eu me lembro eu fazendo isso em 2012 e eu falando. E aí eu me lembro a minha pastora falando da época, dizendo assim, fala o nome que você quer dar para esse novo tempo, para esse propósito que você está fazendo. Cada um escolheu um propósito, eu escolhi esse. Faça algo que você nunca fez para ter algo que você nunca teve, era a proposta. E eu falei, eu vou fazer, eu nunca fui tão fiel assim, acordar cedo para mim era difícil, para fazer essa oração toda manhã. E eu fiz.
E eu falei, a minha proposta, Senhor, eu quero restituição, eu não aguento mais perder na minha vida. Porque aí eu olhava para minha vida, isso eu contei uma parte, mas assim, vamos lá, a cidade que eu morava era uma cidade pequena. Quando eu me encontrei profissionalmente, que demorou para acontecer isso, foi quando eu trabalhei com altas habilidades de superdotação, desenvolvimento de talentos, que é uma coisa que eu amo. E aí, quando eu me encontrei nisso, nos tornamos o nosso núcleo referência nacional, implantei um núcleo na cidade e a gente foi, nossa, recompensado por questões políticas, porque um tio meu não ganhou uma eleição, foram lá e me tiraram. Me tiraram e aí acabou aquele núcleo, as crianças ficaram, os pais ficaram à mercê. Depois, pouco tempo, o núcleo, primeiro colocaram outras pessoas, não deu certo, o negócio acabou. E eu falei, Deus, era a única coisa que eu me encontrei, que eu fazia. Demorei tanto para me reconhecer em algum lugar. E tudo parecia, todas essas dores pareciam perdas, né? Pareciam perdas, mas em Cristo nunca é. Né? Perder para ganhar. Em Cristo, perder para ganhar é igual o amor. Lá em 2 Coríntios 13 fala do o amor, ele é perder para cuidar o que se ganha e se perder. Então, o nosso amor com Deus também tem que ser assim. Eu tenho que olhar para o Senhor e falar, deixa eu ver o que eu estou ganhando em perder isso. Eu ganho muito mais em perder. Quando parece que eu estou perdendo, abrir mão, como você falou, abrir mão do pecado, abrir mão do tempo onde que, né, antes de me converter, eu vivi uma vida que achava que tudo era normal. Né? Eu achava que você sair, transar com o namorado era normal. Eu achava que você sair, beber em festa. Só que nada disso fazia tanto sentido para minha vida. Quando eu decidi esperar no Senhor, né? Eu esperei no Senhor. E a chave que virou na minha vida e a restituição veio depois, principalmente depois que eu casei. Faz só 1 ano e 3 meses que eu casei, Flávia. Na verdade, 2 anos que ela me viu, mas que as coisas mudaram e que uma chave mudou. Foi assim, eu entendi o quanto que a santidade agradou o Senhor. O quanto esperar no Senhor e ser fiel embaixo de uma aliança, né? Hoje ninguém faz. Pois é, nós somos diferentes em Deus. Nós temos que fazer, obedecer, que é para ter que é para ter a recompensa. Então, quando a gente entendeu, a gente precisa entender uma coisa. O que eu era, o que eu perdi, é perder para ganhar. Perder para ganhar. Você sabe o que Deus ministrou ao meu coração? 2 coisas assim que as meninas anotem aí, meninas. A única coisa que pode morrer na dor é o seu ego. Uou, é verdade. Olha que lindo, olha que lindo. Porque o propósito de Deus não é te fazer morrer. Então, algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Todas as vezes que eu coloco a minha dor no trono, eu estou tirando o Senhor do trono. Então, tira a sua dor do trono, porque senão você fica idolatrando aquela dor. Uau. E você fica o tempo inteiro tentando resolver aquela dor e não deixa Deus ser Deus. Uau. Então, são 2 coisas. O que pode morrer não é você no meio da dor, é o seu ego. O que é o seu ego? É a sua vontade, é o seu egoísmo, é a sua vontade de fazer tudo do seu jeito, achando que você pode fazer melhor do que Deus. Tá vendo como é que é tão simples a gente tomar o lugar de Deus? Hoje de manhã eu estava orando e eu falei, Senhor, eu quero colocar tudo na tua presença. Até a minha oração. Senhor, eu quero orar conforme o Senhor quer que eu ore. Eu estou orando assim agora. Eu não quero mais colocar o meu interesse aqui na tua frente. Eu quero que o Senhor me mostre os seus interesses. Então, assim, eu estava colocando na presença de Deus a escola do ensino médio que a minha filha vai. E eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor escolha essa escola para que seja um lugar onde ela vai crescer, onde ela vai frutificar, onde ela vai ter amizades do Senhor, porque é só o Senhor que pode ver lá na frente. Então, essa decisão não pode ser minha, Senhor. Me ensina, me ajuda, me dá um sinal de como eu vou escolher essa escola. Então, quando a gente está disposto a obedecer, quando a gente se arrepende, né? Porque o que acontece? Joel chamou o povo ao arrependimento, né? Toda aquela destruição, tudo aquilo que estava acontecendo, as pessoas perecendo, passando fome, as colheitas, né, não vinham. Talvez a sua vida esteja assim, a colheita não vem, você olha e só vê destruição, só vê o seu povo perecendo. Mas o Senhor tem a promessa de restituição. Mas a restituição dele começa quando a gente se lança na presença dele.
se arrepende em primeiro lugar, porque hoje ninguém anda pregando mais sobre o arrependimento, né? É verdade. As pessoas entram aqui no Instagram e falam, eis que eu te digo, o Senhor tem coisas novas para você essa semana. Lógico, o Senhor sempre tem coisas novas. E as pessoas vão jogando no atacado, né? Aquilo que, o Senhor disse, né? A gente tem que ter muito temor em relação a isso, porque às vezes a pessoa está vivendo um momento em consequência do pecado dela, né? Então, mesmo que seja pecado, ou que a sua dor não tenha sido provocada por algum pecado, não foi alguma circunstância que você entrou, independente disso, o Senhor, ele tem restituição, mas antes é necessário o arrependimento. Né? É isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Parece que deu uma travada aqui na Ellen, deixa eu ver. Vocês estão me vendo bem, gente? Enquanto destrava aqui, deixa eu ver o que aconteceu lá com a Ellen. Uai, a Ellen saiu. Vamos ver, mas ela vai voltar aqui. Deixa eu chamar ela de novo. Deixa eu chamar a Ellen. Enquanto a Ellen vem, olha que promessa linda que o Senhor traz. Deixa eu ler para vocês. Primeiro, a minha também está travada, meninas? Não, eu tô ok, né? Então, deixa eu tentar pôr a Ellen aqui de novo. Deixa eu ver agora se vai dar certo. Enquanto a Ellen não entra, deixa eu só ler para vocês aqui, ó. Chamado ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o seu coração. Meninas, Deus está dando chaves aqui para vocês essa manhã. Ele está falando, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Eu tenho muita dificuldade de fazer jejum. Mas o jejum, ele te traz poder espiritual, porque ele te leva a amortecer a sua carne. Ó, não está conseguindo participar, gente. Não estou acreditando, não. Vamos lá, vamos tentar de novo. A gente não vai desistir, não. Rasguem o coração e não as vestes. Por que o Senhor fala isso daqui? Não fica como uma louca. O que é rasgar as vestes, né? Se você reparar, são pessoas loucas que rasgam as vestes. A dor é tanta que ela rasga as vestes. Joel 2:12. Mas o Senhor está falando nessa manhã, rasga o seu coração. Aí, Ellen, vamos lá. Agora sim. Oh, meu Deus, ó a emoção de novo, hein? Amiga, enquanto você estava voltando, eu vou só terminar de ler aqui o versículo que eu estava lendo. Eu estava explicando para as meninas que nessa manhã o Senhor está chamando elas ao arrependimento. É Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração na presença do Senhor. E daí, lá na frente, tem a resposta do Senhor, que é algo lindo. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, vinho novo, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria entre as nações. Ele tem feito coisas grandiosas, não tenham medo. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. E lá na frente, ele fala assim, que as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, e vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, devastador, devorador, cortador, o grande exército que enviei contra vocês. Quer dizer, essa praga aqui era mesmo o juízo de Deus. Deus estava confirmando que esse exército aqui de destruição tinha saído da parte do Senhor, porque o povo precisava se arrepender. E se o Senhor precisa que algo ruim chegue na sua vida, para que você se arrependa e seja salvo, para viver a eternidade com o Senhor, Ele não vai te poupar. Não. Ele não me poupou das minhas dores. E hoje eu louvo a Deus pelas dores que Ele provocou em mim,
Quando eu vi que a destruição tinha chegado na minha casa, quando eu vi que não tinha mais jeito, daí sim, quando eu me prostrei, me arrependi, entreguei para o Senhor o primeiro lugar da minha vida, para Ele começou a me restituir. E Ele foi restituindo. Então, essa, né, é a mensagem que o Senhor me trouxe, que nunca mais o seu povo será humilhado. Nas mãos do Senhor, Ele apaga a nossa humilhação do tempo que a gente viveu sem Ele, né? E isso é muito precioso. Mas, minha amiga, continua aí o seu testemunho. Eu estava aproveitando aqui o tempo enquanto você não estava para passar essa mensagem para as meninas. Mas eu quero que você conclua aí, né, tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. E é bem isso que essa palavra diz. Eu me agarrei na promessa. Eu acho que agarrar na promessa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Entender que o nosso Deus é fiel. Eu sei que muitas vezes eu chorei e parecia que as coisas não aconteceram. Quantos aqui têm promessas não cumpridas? Ainda, né? Ainda. Mas receberam promessas do Senhor. Receberam promessas de tantas coisas. De restituição, de restauração, de casamento, de lar. Receberam promessas de ministério. Quantas coisas nós recebemos que ainda não foram cumpridas. E quando o que a gente não pode duvidar é saber que uma hora vai acontecer. Eu amo o entendimento de que esperar no Senhor tá dando tempo para Ele trabalhar mais do que eu. Né? Porque quem espera olha só, desde a antiguidade nunca se viu com olhos, nem nunca se ouviu com ouvidos. Um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. A espera no Senhor da restituição. Porque a gente olha, às vezes acha que tem que ser no nosso tempo. Mas há tantos anos eu estou em Jesus, mas há tantos anos isso, há tantos anos aquilo. Uai, o tempo é dele, ele vai fazer quando ele quiser, para entender que não sou eu que mando, não. Ô, Jesus, está travando aqui de novo. Deixa eu ver. Estejamos a desgastar-nos interiormente. Estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno. Eu amo essa palavra, né? Os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão trazendo para nós peso de glória. E a gente precisa crer nisso. A gente precisa crer na palavra. A gente vai crer, tá bom, tá trazendo, então tá trazendo. Eu vou passar por isso. Eu não vou morrer. Né? Aí tem gente que passou por uma dor terrível. Se a gente olhar pessoas na Bíblia que passaram por dores terríveis, né? Você vai olhar... Uma coisa que eu extraí interessante, que me traz um grande aprendizado, é que as pessoas que passaram por grandes dores, elas se agarraram e tiveram êxito depois, são pessoas que se agarraram aos seus valores. Ruth teve... Por que Ruth fez parte da toda a descendência de Cristo? Né? Quando a sua sogra Noemi, ela perdeu mais... Olha só, Ruth perdeu... Eita, tá travando de novo, meninas. Meninos, o que eu li foi Joel 2:12. Voltou? Ah, Jesus! Voltou. Internet. Tá. Perguntaram qual é o capítulo que eu tava falando? Qual capítulo? Aham. Então, 2 Coríntios 4, do verso 16 ao 18. 2 Coríntios 4, do verso 16 ao 18. Ter o entendimento de que tudo que a gente está passando vai cooperar em algum momento para o bem. Aí eu quero até trazer isso para finalizar essa parte do testemunho, né? Gente, olha só, eu quero perguntar qual a justificativa que você carrega, né? Qual a justificativa que você carrega das suas dores? Qual dor que você tem de estimação? Que hoje você precisa largar na cruz e se arrepender de carregá-la e tê-la como um ídolo, como disse bem a Flávia antes. Tê-la como um ídolo, porque eu tinha uma dor de estimação. Eu gostava de mostrar o quanto que a vida foi difícil para mim.
O quanto que eu era vítima da minha história. O quanto a minha vida foi... Ai, porque quando eu conquistava, eu perdi. Ai, eu fui para ser modelo, mas aí eu entrei em depressão porque... por causa dos valores. Aí depois eu me encontrei profissionalmente, mas eu recebi uma perseguição, passei por uma perseguição política, me tiraram, deixaram tudo, e agora, tipo, depois disso, eu pedi emprego na cidade, a cidade era pequena, as pessoas falavam, nós não estamos autorizados a te dar emprego, e a gente sabe da sua competência, mas não estamos. Eu entrei na zona de expulsão, que eu amo a zona de expulsão. Eu não estaria aqui se eu não tivesse passado por aquilo lá. Se eu não Hoje eu entendo que aquilo lá foi peso de glória para mim. Eu precisava ser... Eu amava a cidade pequena que eu morava, mas se eu continuasse ali, eu não ia ter espaço para crescer. Né? O lugar que eu estava ia me manter muito pequena, perto do que dos lugares que Deus queria me levar. Então, enquanto eu estava lá, se eu me apegasse... Às vezes a gente fica apegado em algumas coisas que nos decepcionaram. E a gente quer ficar batendo a porta, insistindo, batendo na mesma tecla de coisas que o Senhor já falou para largar. Lugares que o Senhor já mandou sair. Porque tem coisa, porta fechada, eu amo aquele louvor. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Né? Eu amo saber que quando eu estou me autoavaliando diante de Deus, se não estou em pecado, né? Eu entendo que eu peco por acidente, não por iniquidade, foi o caso de Joel, pessoas que sabem que estão pecando e continuam no erro. Gente, para você é morte. Porque vai continuar tudo dando errado. Tudo aquilo que você fere, o princípio que você quebra, ele te quebra lá na frente. Não tem como. Então não adianta querer quebrar princípio que não vai funcionar. Nós temos que estar debaixo do princípio. Por que hoje eu tenho um coaching cristão? Porque um monte de gente separou depois de fazer coaching. É absurdo, porque a pessoa não era o que eu queria pra minha vida. Tá, mas saiu do princípio, você tá quebrando a vida da pessoa. É diferente hoje trazer ferramentas de alta performance, de autoconhecimento. Eu mergulhei nisso, eu investi tudo que eu tinha, vendi carro para fazer todos os cursos. O coach, o master coach, o não sei o que, todos os PNLs, todos os cursos da minha vida. E eu fui investir em mim, em autoconhecimento, desesperada em me encontrar, saber o que Deus tinha feito em mim. Desesperada em saber lidar com as minhas emoções. Eu preciso lidar com essa emoção da tristeza. Eu preciso lidar com essa emoção do medo, da insegurança, do sentimento de incapacidade, sentimento de ser impostora, de que eu tô num lugar que não é para mim. Eu preciso aprender a lidar com isso. E como que isso não tem uma escola, a não ser que você aprenda. Isso não é uma coisa que nasce com a gente. É inteligência emocional, é Espírito Santo, é escolhas, a liderança do Espírito Santo e inteligência emocional. Eu acho que é por isso que a Bíblia coloca uma prioridade a gente buscar a inteligência emocional. Tá lá, sobretudo que deve guarda o teu coração. Tá dizendo acima de tudo em outras traduções. E, gente, acima de tudo é falar, pelo amor de Deus, antes de qualquer coisa, não adianta você achar que você vai buscar Deus se a sua emoção ainda estiver de vítima diante dele e você não, a sua emoção ser mais forte do que ele. Cuida, põe um guarda nesse coração, uma proteção para que esse coração que é corrupto e enganoso, como diz Jeremias 17:9, desesperadamente corrupto e enganoso. Às vezes, segue o teu coração. Jamais segue o teu coração. Jamais, porque o teu coração, a Bíblia diz claro, é corrupto e enganoso. A não ser que aquele que habita no teu coração você decida seguir, porque você tem escolha. Inclinar a luta lá de Romanos 8, que fala da nossa alma com o nosso espírito. Se eu me inclinar para o Espírito Santo que habita dentro de mim, que está acessível dentro de mim a qualquer momento. Eu não preciso ir longe, ele está aqui. Eu não preciso esperar uma palavra lançada, eu não preciso esperar uma pessoa que vai declarar algo, uma revelação, eu não preciso buscar uma igreja diferente, um líder. Eu preciso buscar dentro, e na experiência de ter comunhão com ele. E nesse momento que eu busco essa comunhão com ele, eu vou ouvir dele. Eu me inclino para ele, ao invés de me inclinar para as minhas emoções, que são corruptas e enganosas. Né? Provérbios 4:23, que fala isso mesmo, Daniel. Acima de tudo, guarda o teu coração. Ou seja, acima de tudo, cuida das suas emoções. O coração é a sede das emoções. Hoje, toda a Universidade de Constituição é em cima disso. Justamente por isso. Porque eu queria oferecer, Flávia, para as pessoas uma oportunidade de cuidar das suas emoções, tirando o foco do homem e colocando foco na palavra. Uhum. Porque hoje o que se vê é muita gente buscando ajuda, mas assim... você busca a sua espiritualidade do jeito que você quiser. Mas, para você viver feliz, você precisa fazer isso, e o que fere as palavras? Não pode. Você não pode. A palavra é o nosso guia de vida, ela é o principal.
né? Uma hora que o Senhor me levantou para fazer algo que ninguém tinha levantado para fazer ainda. Eu fui uma das primeiras coaches cristãs do Brasil, se não a primeira, porque eu não conheci nenhuma antes de mim. Por quê? Porque eu entendi, quando eu aprendi essas ferramentas, eu coloquei diante do Senhor, eu falei assim, o que eu faço? Isso aqui é muito poderoso, isso daqui faz com que a gente tenha resultados que não teve a vida inteira, muito rápido, isso faz um novo entendimento, traz libertação na mente. E o Senhor falou, você lembra que eu tô voltando, filho. Vou usar pro reino. Claro, não vai ter sentido eu usar para qualquer outra coisa se não for pro reino. Aí agora, eu mergulhei muito mais. Eu falei, enquanto eu viver tudo que eu aprendi, que é de forte impacto, que transforma, que muda, isso vai ser para trazer na aplicação da palavra. Então, a ferramenta de trazer consciência do que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com o meu papel de mãe, do meu papel de esposa, eu estou sendo o melhor que eu posso, eu estou glorificando a Deus. Deus falou para a gente brilhar nesse papel. Mateus 5:16 diz, assim brilha a sua luz diante dos homens. E ele não fala só, é a luz de Jesus, todo mundo acha. Tem luz em nós, porque Jesus habita aí dentro. Então, é a nossa, assim brilha a sua luz diante dos homens, para que através das suas obras, o Pai de vocês que está no céu seja glorificado. Deus não se glorifica com você ofuscada, mulher de Deus. Deus é glorificado quando você brilha. Quando você brilha, a gente tem medo de brilhar, você tem que ter medo de subir para sua cabeça e achar que é você e que não é Deus. Você tem que ter, isso é um temor legal, é o temor de ficar sem Deus. E isso tem que acompanhar a vida inteira. Mas aí isso não pode ofuscar, isso não pode fazer que a gente sejam candeias embaixo de uma mesa. A gente precisa entender que a restituição vem trazendo brilho, vem trazendo respostas para essa geração. Nós somos respostas para essa geração. Então, quando a gente entende isso, eu passei um tempo da minha vida buscando inteligência emocional. Quando eu me conheci, eu conheci o que Deus tinha feito em mim. Eu quis me conhecer sem os meus traumas. Eu quis me conhecer sem a rejeição, sem o abandono, sem a insegurança, sem aquelas coisas que foram, sem aquela necessidade de aprovação intensa. Eu quis me conhecer fora isso. E para isso eu precisei de ajuda profissional. Aí é entender a inteligência emocional. Isso é algo que... E é por isso que eu estava refletindo sobre isso ontem, né? Eu também, né, fiz o curso de coaching. Na hora que eu vi aquelas ferramentas, eu falei, meu Deus, como isso daqui faz a gente avançar, né? E muitas pessoas têm um preconceito. Mas eu estava pensando, é tão importante que sejam pessoas cristãs, porque... se não coloca o foco naquilo que você pode fazer, né? E daí a gente vai para um lugar de dor maior ainda, porque quando você vê que você não deu conta de fazer por conta própria, daí você fala, não, mas realmente eu sou uma fracassada, porque eu passei pelo processo de coach, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu usei tal ferramenta, mas deixa eu te falar, não existe nenhuma ferramenta que se compare ao Espírito Santo. Então, assim... o que eu acho mais bonito, quando eu fui montar a minha mentoria, compartilhando aqui com você, algo muito íntimo, mas quando eu fui montar a minha mentoria, Deus falou para mim, deixa eu te falar, tem muita ferramenta, eu estava muito empolgada, né? E o Senhor falou, as ferramentas são minhas, são o meu Espírito Santo que vai te conduzir. Uau. E Ele me passou ferramentas que, sinceramente, não tem livro. E eu ficava assim, meu Deus, mas o que vai acontecer? Eu não sabia o que ia acontecer. Mas quando o Senhor revelava o que Ele tinha usado a partir daquela ferramenta, eu ficava impressionada. Então, assim, meninas, isso, eu creio que Deus fez a gente entrar nesse assunto para você entender que processos de coach são maravilhosos, né? Ela é coach, eu sou coach. Mas você precisa entender que Jesus tem que ser o centro da mudança. Ele é o centro da mudança. Sem ele, você pode passar por processo a vida inteira. Não vai haver transformação. Vai haver ganhos? Vai. Né? Porque você vai sair do lugar em alguns pontos. Mas tem perigos. Tem ganhos, mas tem perigos. Tem porque perigos. Mexe com o seu livre-arbítrio. E se você não tiver alguém para centralizar você na palavra, o que acontece? Você enche a tua mente de uma nova história que não é que Deus tinha para você. É um perigo. Eu acho o coach muito perigoso. Ele é uma bomba. Mas pode ser uma bomba para o inferno ou para o céu.
Entende? É uma bomba. Por quê? Porque ele traz uma consciência poderosa. Ele traz coisas que você tá no piloto automático. Ele te tira do piloto automático. Oh, peraí, deixa eu otimizar minha vida inteira. Olha, minhas áreas da vida. Olha o que eu posso fazer. Oh, nossa, me ensina a fazer metas. Me ensina isso. Mas se eu fizer isso segundo o meu próprio entendimento, é perigoso. É perigoso. Se eu fizer isso desalinhado com a palavra de Deus, eu tenho uma mentoranda minha, agora eu não faço a mentoria, porque acontece? Eu fiz por 2 anos, eu peguei a metodologia que o senhor me entregou lá em 2015, né? E comecei a aplicar. E ela é bombástica, porque ela é toda baseada na palavra. E aí o que acontece? Foi adaptações de ferramentas com a palavra. PNL é o quê? Programação neurolinguística. Ensinar o teu cérebro a se comportar. Se você pega PNL e enche da palavra, tira todas as mentiras que você recebeu do mundo. As fortalezas, não tem nenhuma aula de fortalezas de mente. Nós estamos cheios de fortalezas de mente, né? A cada 15 dias eu dou uma aula aberta no YouTube para todo mundo. Comecei a fazer isso na universidade, mas ela fica gravada só na universidade, mas todo mundo pode ver. Então é sempre gratuita, cada 15 dias. Começou ontem, depois de 15 dias, mas sempre vai ser. Aí, olha só, a fortaleza de mente é uma cristalização, uma consolidação de mentiras que Satanás enfiou na nossa mente. Nós aceitamos, na verdade, né? Nos agarramos e precisam ser destruídas com a palavra. A espada é a palavra. Aí você pega dentro da ferramenta, encaixa toda a resposta, tem que vir da palavra. Toda PNL tem que vir da palavra. Toda meditação tem que vir da palavra, né? Toda meta tem que ser alinhada com o propósito. Peraí, essa meta fere o propósito de Deus? Fere os princípios? Ah, será que isso daqui vai? E aí traz uma consciência do que eu tô fazendo. Então, o que eu fiz com isso, Flávio? Eu apliquei em líderes e pastoras por 2 anos para validar essa metodologia para trazer para a universidade. Então, por 2 anos, líderes e pastores de 10 nações participaram dessas mentorias e todas elas com uma validação. Hoje elas são cofundadoras, são validadoras da metodologia, entraram como cofundadoras na universidade para isso. Por quê? Porque elas experimentaram uma transformação profunda, os maridos, os pastores, falando o que elas mudaram em casa e que foi assim, bombástico. Por quê? Porque a palavra é viva. Imagina você encher a tua mente de programação neural só com a palavra. Isso aqui é vivo e eficaz, isso é uma bomba pro inferno, né? Isso é desmascarar Satanás na nossa vida. Todas as impressões dele vão caindo por terra, coisas que a gente não percebia. Tava lá, os sofismas, os enganos. A Bíblia fala desses argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, que fala lá em 2 Coríntios 10, né? 2 Coríntios 10 fala: das armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então eu amo, a gente tem que entender, né? Essa fase, essa geração, mais do que nunca, a gente pode buscar recursos, mas cuidado com os recursos que buscamos, que não são segundo a palavra. Uma dessas minhas mentorandas é líder na igreja, e ela disse: Ellen, eu fiz coach já. E quando eu fiz coach, umas que vieram que são coach, outras master coaches, estão andando comigo e falam: não sai mais aqui do coach cristão, porque é outra vida, é aqui que eu me encontrei, porque aqui eu me encontrei dentro da palavra. Aqui eu encontrei direção de Deus, é diferente. O que acontece? Quando a pessoa está andando lá, ela foi lá, ela viu, meu Deus, o que eu fiz, como foi as escolhas, eu escolhi tudo errado, esse é o meu vício emocional, aqui tá não sei o quê. Se separou. Ficou 2 anos separada. E já aqui ela viu que era completamente ao contrário. Ela na verdade, restaurou o casamento. Ela entrou em novos níveis no casamento. Por quê? Entendendo a conservação do princípio. Então, gente, cuidado quando você busca qualquer coisa que não tem base cristã, né? E eu vou falar para vocês hoje, eu estou vivendo, você falou assim, só para concluir que o meu tempo tá indo, né? Mas hoje, eu vivi numa espera no Senhor muito grande. Então, talvez a sua dor você vai carregar por algum tempo. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue carregou por muito tempo. Mas depois ela recebeu não só uma cura física, ela recebeu uma cura completa, no corpo, na alma, no espírito. A Bíblia chama que a cura dela foi sozo. Tem várias expressões para cura no hebraico. E quando você fala o sozo, é uma libertação também na mente, na alma, no espírito. É uma libertação completa. Se você for olhar aqueles 10 leprosos que carregavam as suas dores por tanto tempo, Jesus curou fisicamente 9 deles. E um completamente, o que foi grato. Então, olha só. Aquele que voltou para agradecer, quando a Bíblia fala, primeiro os 10 receberam, aí só um voltou para agradecer. Jesus libera, na palavra original no hebraico vai ser o sozo.
ou seja, uma cura em corpo, alma e espírito que quebra maldições. Né? A nossa busca tem que ser completa, tem que ser no corpo, tem que ser no espírito, mas também tem que ser nas emoções. Hoje, e tem que dar prioridade para isso, para falar, acima de tudo, faz isso, cuidado com isso. A gente precisa aprender sobre isso, andar com pessoas que nos ensinam sobre isso, né, Flávia? Flávia, Amém. Eu amei quando eu vim aqui e eu vi a tua pegada, quando eu te conheci. Eu me apaixonei, me senti tão honrada de você me convidar. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu tô indo para Goiânia, eu vou dar uma imersão em Goiânia agora sábado, o dia todo. E quem quiser ir é gratuito, vou aproveitar para falar, tá? Vai ser onde? Vai ser o protagonista das emoções, que é justamente essas coisas, casar libertação, vou trazer de forte impacto lá. É na Comunidade das Nações de Goiânia, na CN Goiânia, que fica no encontro da T1 com a T9. Começa às 10 da manhã e é gratuito, você pode ir, não precisa nem de inscrição, porque a igreja é muito grande. E o encontro de mulher geralmente é 100 pessoas. Então, vocês podem ir, pode levar pessoas. E a gente vai fazer um encontro só para mulheres lá. Eu vou lá te conhecer, vou lá te ver. Eu vou. Depois eu vou pegar com você tudo direitinho e vou colocar também. Meninas, tirem uma foto aí. Nossa, deixa eu desativar os comentários. Na semana que vem também... Peraí, deixa eu desativar aqui. Pronto. Meninas, tira uma fotinha aí, ó. O meu aqui é o Exército de Mães que Curam. Uau. Foi a palavra que Deus me trouxe, né? Trazer uma geração curada precisa de mães que curam. Meninas, tirem a foto. Coloque a frase assim, ó. A única dor, a única coisa que pode morrer na dor é o seu ego. Yes. A única coisa que pode morrer na dor é o seu ego, tá? Eu gosto de colocar a frase aqui, né? Porque chama atenção e e outras pessoas vêm através disso também. Marquem a ela e me marquem aí. Vamos fazer mesmo um exército de mulheres, né? Que são alinhadas à palavra de Deus. Eu vou salvar agora a live no IGTV. Então, se você quiser indicar para as amigas, vai estar lá. Deixa lá seu comentário também. Ellen, muito obrigada, viu? Por você ter vindo aqui. E é sério mesmo. Eu vou tentar ir lá te conhecer no sábado. Eu vou pegar o horário tudo certinho com você. Tá o dia todo lá, das Fica 10 com às Deus, 17. É o dia todo? O dia todo. Começa às 10 e vai até às 17. Tem 3 etapas. Às 10 às 17. É. Meninas, e Aí não vai liberar percam, pra você, terça-feira eu vou fazer um aulão aqui também no Instagram, recapitulando tudo que a gente viu nessas lives, e daí a gente vai falar sobre as emoções na próxima semana, que é o desafio Mulheres que Vencem. Por que você está perdendo? Você está perdendo a guerra para você mesma, para começar. Então, a gente vai tratar isso lá. Minha amiga, fica com Deus, viu? Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Obrigada você aqui. Gente, quem não veio... Deixa eu até falar. Eu gosto de dizer isso. Quem veio aqui e não conhecia a Flávia é uma pessoa segura de você seguir, né? Vai lá em cima, clica, segue, não sai sem segui-la. É a pessoa que desde que eu comecei a seguir, eu vi tanto unção de Deus, tanto mover do Senhor na tua vida, Flávia. E eu falei, caramba, que bom que ela me encontrou. Eu já tinha te encontrado, ó. Só tá esperando a hora. Conexões de propósito. Vai lá mesmo que eu queria ver. Eu só queria dizer isso, que às vezes as pessoas saem daqui e esquecem. Clica lá em cima nela e segue mesmo. A gente precisa selecionar quem a gente veio. Eu gosto de indicar quando eu gosto mesmo de uma pessoa. Tá bom? Verdade. Beijo, minha amiga. Fica com Deus, viu? Beijo. Tchau.